Olá, bem-vindos a essa nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar num material que, olha, provoca bastante reflexão. São trechos de uma palestra do Hélio Couto, sabe? Falando de vendas, prosperidade, mas também da estrutura da nossa realidade. Uhum. A ideia central que ele apresenta é que nossos resultados, sabe, seja grana, vendas, a vida mesmo, não é por acaso. É um reflexo direto de algo mais fundo, nosso sistema de crenças e a tal frequência que a gente está emitindo o tempo todo. Exatamente. A premissa fundamental ali é que o universo responderia, né, a leis de atração baseadas nessas frequências vibracionais. Aquilo que a gente emana pode ser um sentimento de carência, de medo, ou o contrário, né, confiança, abundância, é o que volta pra gente. Certo. E o material explora como certas crenças que limitam a gente, muitas vezes que a gente pegou lá na infância sem nem notar, podem prender a gente no que ele chama de Matrix, um sistema que dificulta alcançar a prosperidade de verdade. Certo, então vamos tentar desempacotar isso aí. A nossa missão aqui hoje é entender como essas ideias, pelo menos segundo esse material que a gente analisou, se aplicam em coisas bem práticas, tipo vender um apartamento. Som. Mas também em como a gente vê a sociedade, nossa própria busca por crescimento. Se preparem, porque alguns conceitos aqui, olha, desafiam o senso comum mesmo. Com certeza. Para começar, a fonte traz uma ideia que é meio que a base de tudo, né? Tudo no universo é átomo e cada átomo tem um campo eletromagnético. Esse campo, segundo a palestra, funciona como um ímã, atraindo frequências parecidas. Uhum. Como ele fala do rádio, não dá para ouvir a 90.5 FM se o rádio está na 94.7 FM. Então, a primeira grande ideia que a fonte traz é: nossa realidade de fora é um espelho direto da nossa estação de rádio interna. Se por dentro a gente vibra dívida, escassez, é isso que a gente sintoniza lá fora. Se a gente consegue vibrar prosperidade, bom, a promessa é que ela volta. Ele é bem direto nisso. E essa frequência, pessoal, essa estação interna, seria modulada principalmente pelo nosso sistema de crenças. Aquilo que a fonte liga muito ao ego, sabe? Critica-se bastante aquela busca por resultado mágico, sabe? Ou solução rápida, sem ter uma mudança interna de verdade profunda. Assim. Menciona-se, por exemplo, gente que usa ferramentas como a ressonância harmônica, que ele descreve como uma técnica para tentar alinhar a frequência pessoal com objetivos, usando ondas de informação por anos às vezes, mas não vê mudança de verdade. Por quê? Porque as crenças lá no fundo, os programas mentais básicos continuam iguais. O resultado externo nessa visão é só um espelho do estado interno. Se a vida de alguém está cheia de dívida, o argumento é que a dívida está primeiro na cabeça da pessoa. Entendi. Se tem prosperidade, é porque a mentalidade de prosperidade já está ali dentro. Aqui a coisa fica bem interessante e prática. A fonte usa um exemplo muito claro. Corretores de imóveis. Qual a abordagem mais comum que ensinam para eles? Muitas vezes o gerente de vendas mesmo. É pressionar o cliente, né? Insistir, usar gatilho de escassez, essas coisas. Sim, o padrão. Mas o argumento que ele traz é que essa tática, na verdade, atrapalha mais que ajuda. O material fala de conhecer corretores com listas enormes de contatos quentes, tipo 18 clientes prontos para comprar, e o cara não fecha uma venda. Uma. Qual seria a explicação para isso? A explicação dada é que essa pressão externa que o vendedor tenta colocar é, na verdade, um reflexo da pressão interna dele. A ansiedade para bater meta, a necessidade de pagar conta, o medo de perder o negócio, sabe? Faz sentido. Essa vibração de ansiedade, de necessidade, de pressão, mesmo que o vendedor tente disfarçar, segundo a fonte, cria um campo de energia que repele a venda. O cliente sentiria isso mesmo sem saber direito o porquê, talvez até de longe. Nossa. A técnica certa que o material sugere seria o oposto total, soltar. Soltar. Como assim? O que significa soltar? Significa apresentar o imóvel, dar toda a informação, ser prestativo, claro, mas sem aquele apego interno no resultado. Mostrar e deixar aí, sabe? Confiar que se for para ser, vai ser. Sem forçar a barra, sem pressão interna nem externa. Parece ridiculamente simples, como a própria fonte diz, mas
Nossa, vai totalmente contra o modelo mental de venda agressiva que a gente vê por aí. Totalmente contraintuitivo, né? Mas essa ideia de soltar para vender é fascinante. Só que parece muito passiva, não? A fonte dá alguma pista de como equilibrar isso com a necessidade de agir, de prospectar cliente, fazer o trabalho? Ou é um soltar total, quase não fazer nada? Ótima pergunta, porque soltar não é inação, não, segundo essa perspectiva aí. A ação de mostrar o imóvel, prospectar, informar, tudo isso é necessário. O soltar se refere ao estado interno do vendedor, a frequência emocional dele. Ah, entendi. O sentimento. É fazer o trabalho da melhor forma possível, mas sem o desespero pelo resultado, sabe? Sem aquela energia de carência ou de medo. É agir com confiança e desapego. Agora, por que essa técnica que parece tão poderosa não seria ensinada por aí? Boa pergunta. Tô na fonte é o usado, porque ela devolveria um poder imenso para o indivíduo. Alguém que entende de verdade e aplica o soltar, que opera a partir dessa confiança interna, se tornaria, nas palavras que ele usa, incontrolável. Incontrolável. É, incontrolável por um sistema que, segundo essa visão, se baseia justamente na competição, no apego, na luta por recurso que a gente acha que é escasso, a mentalidade que a fonte chama de Matrix. E para explicar por que a gente age tanto por pressão e apego, a fonte traz outro conceito-chave: o cérebro reptiliano. Como isso entra na história? Bem, a palestra argumenta que a gente é bombardeado o tempo todo com informação controlada, notícia focada em medo, distração sem fim. Isso tudo, segundo o material, acaba meio que desligando ou neutralizando o nosso lado mais racional, analítico, o neocórtex, sabe? Que pensa no futuro, planeja. Sim, o pensamento superior. E quem assume o controle quando o neocórtex está distraído ou sobrecarregado? A parte mais primitiva, instintiva do cérebro, o tal cérebro reptiliano, que comanda os instintos básicos de sobrevivência: território, medo, agressão, competição. Aquele impulso de agarrar e proteger o que é seu. O corretor que pressiona desesperado estaria agindo principalmente a partir daí. Exato. E essa mentalidade de agarrar, competir, dominar, que seria típica do reptiliano, não valeria só para vendas. O material faz uma conexão rápida com o relacionamento amoroso também, citando pesquisas da antropóloga Ellen Fisher sobre a química do amor, para argumentar que a dinâmica é parecida. É. A tentativa de posse, o ciúme demais, o controle, que seriam manifestações desse lado mais primitivo, acabam ironicamente afastando a pessoa amada. Já a atitude de soltar, de confiar, de dar espaço, tenderia a atrair e fortalecer a relação. É a mesma lógica, sabe? Quanto mais você aperta, mais escapa. A pressão gera repulsa. Nossa, faz todo sentido. E tem uma analogia com crocodilos que a fonte usa, que é bem gráfica. Diz que os crocodilos, mesmo sendo considerados puro instinto reptiliano, super territoriais, conseguem um tipo de colaboração primitiva na hora de dividir uma presa grande. Como assim? Arrancar seu pedaço, de forma quase organizada, até todo mundo ficar satisfeito. A provocação da fonte é: nós humanos, com o nosso neocórtex super desenvolvido, a gente teria aprimorado o instinto do crocodilo. Ou a gente usou nossa inteligência para criar formas ainda mais sofisticadas e às vezes autodestrutivas de competição, em vez de colaboração de verdade. É uma reflexão forte, né, sobre como a gente usa a nossa capacidade mental. O que nos leva direto a outro pilar central do argumento que ele apresenta, a ideia da centelha divina. O material defende que cada ser humano carrega dentro de si essa centelha, um fragmento do todo, da fonte criadora, do absoluto. Uma parte de Deus, digamos assim. Isso. E por ser um fragmento do Criador, essa centelha teria, por natureza, o mesmo poder de cocriação da realidade. Ou seja, tudo que a gente pensa, e mais importante ainda, tudo que a gente sente com intensidade, a gente estaria de fato criando e atraindo para a nossa vida. Não seremos vítimas das circunstâncias, mas sim coautores. Mas aí vem um ponto crucial. A fonte afirma, assim, categoricamente, que a Matrix, aquele sistema de crenças limitantes e controle social que a gente falou,
nega ativamente que essa centelha divina existe dentro da gente. Por que faria isso? A explicação dada é direta. Para manter a gente na ilusão de sermos só animais melhorados, sabe? Seres só biológicos competindo uns com os outros numa selva de pedra, desconectados do nosso poder real e da nossa conexão com o todo. A crença que passariam pra gente, de forma clara ou não, seria: você é só isso aqui, matéria. Essa história de centelha é bobagem, foca em sobreviver e competir. Entendi. E essa negação teria a ver com a resistência que muita gente tem, segundo a fonte, a termos como mecânica quântica aplicados à consciência ou à realidade? Exatamente. As pessoas podem reagir mal, mesmo sem entender direito os conceitos, porque intuiriam que essas ideias ameaçam a visão de mundo da Matrix. Elas apontam para um poder interior, para uma conexão fundamental com o universo, que a gente foi ensinado a desacreditar. Certo. Como a fonte menciona, citando aquela frase famosa do filme Matrix, há uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. O conhecimento intelectual sobre a centelha divina, sobre a lei da atração, não seria suficiente. Seria preciso sentir essa conexão, viver essa verdade por dentro. O sentir. Para co-criar de forma eficaz, o sentimento seria a chave. Pois, como a fonte liga de forma muito direta Deus é amor, e o amor é um sentimento, uma frequência altíssima que permitiria essa cocriação consciente. Essa matrix que a fonte descreve, esse sistema que supostamente nos mantém presos em crenças limitantes e nega a nossa centelha divina, não agiria só na nossa mente individual, então? O material argumenta que ela se manifesta de forma bem concreta, por exemplo, na estrutura da nossa economia global. Como assim? A palestra faz uma comparação histórica forte, lembrando o Império Romano. Argumenta-se que um dos fatores da queda de Roma foi a desvalorização da moeda. Começaram a fazer moeda com menos prata, diminuindo o valor real, até que a confiança no sistema acabou. A fonte traça um paralelo com o sistema financeiro moderno, criticando a prática de imprimir dinheiro sem um lastro real por trás, como ouro ou prata, como era antigamente. Menciona especificamente, na época da palestra, a injeção gigante de dinheiro nos mercados financeiros, cita um número tipo 60 bilhões por mês injetados em Wall Street como uma forma artificial de manter uma bolha econômica, uma ilusão de prosperidade e estabilidade. Nossa. É chamado com ironia de um baile da ilha fiscal, onde a festa continua enquanto a música e a confiança durar. Entendi. A ideia é que toda essa estrutura financeira complexa dependeria, no fundo, da confiança cega e, de certa forma, da ignorância de todo mundo sobre como o sistema funciona de verdade. Enquanto a maioria acredita que aquele papelzinho colorido ou os números na tela do banco têm valor real e estável, o sistema continua de pé. Exato. Mas, como a fonte alerta, usando o exemplo de Roma, uma crise de confiança poderia levar a um colapso. E como isso se liga à Matrix? O argumento apresentado é que essa estrutura econômica é um pilar central da Matrix. Ela promove a esperança de subir na vida, ter a casa, o carro, o que mantém as pessoas engajadas no sistema, mas, ao mesmo tempo, mantém a maioria presa, porque fica perpetuando a crença na escassez, a ideia de que não tem para todo mundo e na necessidade de competir feito louco por recurso limitado. Certo. A fonte sugere até que coisas como manter uma certa taxa de desemprego seriam úteis por sistema, porque ajuda a controlar salário e manter as pessoas com medo de perder o emprego mais quietinhas e focadas em sobreviver materialmente. Isso distrairia elas de questionar mais fundo a natureza da realidade e do próprio poder de criar realidade. Se o cenário descrito é esse, de uma matrix econômica e mental, qual seria a saída proposta por essa linha de pensamento? O material fala em iluminação, mas já adianta que não é um caminho fácil nem confortável, certo? Definitivamente não é apresentado como um caminho fácil, não. Exige primeiro uma decisão consciente de soltar o ego, aquele monte de crença, medo e apego que define a gente e limita a gente. Requer questionar e mudar crenças muito profundas sobre nós mesmos e sobre o mundo, crenças que muitas vezes a gente carrega desde criança e que formam a base de quem a gente é hoje.
Uma batalha interna, então. Sim. E além dessa batalha interna, teria um custo externo: Que seria? enfrentar a resistência do próprio sistema. A fonte argumenta que quem começa a buscar um alinhamento maior com a verdade, com o todo, quem começa a operar pelo princípio do soltar e da cocriação consciente, inevitavelmente entra em conflito com as estruturas da Matrix. Mas por quê? Por quê? Porque uma pessoa que está despertando para o seu poder interior se torna menos manipulável, questiona como as coisas são e busca viver por princípios diferentes daqueles que mandam no sistema: competição, medo, controle. Cita exemplos históricos como Jesus, Gandhi, Mandela, Martin Luther King Jr., figuras que, segundo essa leitura, buscaram o alinhamento com uma verdade maior e, por isso, sofreram perseguição, oposição, violência das estruturas de poder da época. Entendi. Fazer o bem, buscar a verdade nesse contexto descrito, atrairia a oposição daqueles que ganham com a manutenção da ilusão e do controle. O sistema reconheceria essa pessoa como uma ameaça. E a fonte também ressalta algo importante sobre o propósito dessa iluminação. Não seria só para ganhar coisas para si, conseguir a casa dos sonhos, o carro novo, resolver os problemas de grana. A verdadeira iluminação, como está lá, implicaria num compromisso maior, o de dar o máximo de si para ajudar outras centelhas, nossos irmãos, na linguagem da fonte, a despertarem também. Exato. Sair da Matrix não seria só para benefício próprio, mas para ajudar a desmontar ela para todo mundo. Isso exigiria um nível de comprometimento, paixão e foco total, né? Similar, ironicamente, ao foco que o lado negativo, as forças que sustentam a matriz, teriam nos seus objetivos de manter o controle. Sim, é descrito como um processo intenso, quase uma catarse contínua. É preciso colocar para fora, limpar as crenças velhas, os traumas, as emoções negativas guardadas, ao mesmo tempo em que se absorve e integra a nova informação, a nova frequência, a tal onda da ressonância no jargão específico da fonte. É um trabalho constante, então? Exige persistência, estudo constante, autoanálise e, crucialmente, a compreensão ou aceitação de que a vida não se limita a essa existência física aqui. Essa visão mais ampla da existência ajudaria a diminuir o medo da morte, da perda, do julgamento dos outros e do conflito, que são quase inevitáveis quando se decide romper com um sistema tão estabelecido. Alinhar-se com o todo significaria vibrar numa frequência diferente da frequência que domina no planeta, o que por si só já geraria atrito. Então, olhando para todo esse material que a gente analisou, o que a gente pode levar como mensagem central? Parece que a grande ideia dessa fonte é que nós somos fundamentalmente co-criadores da nossa própria realidade. E essa realidade que a gente vive é moldada a cada instante pelas nossas crenças, conscientes e principalmente inconscientes, e pela frequência vibracional que a gente emite a partir delas. A prosperidade, seja em vendas, na grana, nos relacionamentos ou em qualquer área, não viria, portanto, da luta, da pressão externa, da competição louca que são ligadas ao ego e ao cérebro reptiliano. Viria, sim, da prática do soltar, da confiança nas leis universais, como a lei da atração por frequência, e, acima de tudo, de uma transformação interna profunda e corajosa. Exatamente. E, com base nos argumentos que a fonte apresentou, fica uma questão importante para a nossa própria reflexão. Se a cocriação eficaz da realidade que a gente deseja depende fundamentalmente de alinhar o nosso sentimento com a frequência do todo, e a fonte conecta isso direto ao amor, dizendo Deus é amor, então, quais são os sentimentos que predominam na gente no dia a dia? Boa pergunta. Será que sentimentos como o medo da falta, a sensação de escassez, o impulso de competir ou de controlar, que são o tempo todo estimulados pela matrix cultural e econômica descrita na fonte, não estariam sutilmente sabotando nossos resultados, mesmo quando a gente faz um esforço consciente para pensar positivo ou aplicar técnicas específicas? O que a gente realmente sente, lá no fundo, sobre a nossa própria capacidade de prosperar, sobre o sucesso dos outros, sobre a ideia de verdadeiramente soltar o controle e confiar.
Essa exploração interna sincera, esse mergulho nos nossos próprios sentimentos mais profundos, talvez seja a verdadeira chave para destravar o imenso potencial de cocriação que a fonte afirma que existe adormecido dentro de cada